Boa noite. Vocês estão bem? Quantos aí já puderam sentir a presença do Senhor neste lugar? Eu não sei você, mas enquanto eu estava tocando ali, teve horas que eu até me perdia e eu falava, meu Deus, algo vinha assim sobre mim e eu conseguia entender que já não era mais o mesmo ambiente de quando nós chegamos aqui, né? Certamente, queridos, Deus está na casa. Você crê nisso? Eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia, talvez acessando, né, pelo aplicativo. Abra no livro de Tiago, vamos ler o capítulo 1, verso 1. Tiago 1, verso 1. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Tiago 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Verso 4: E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Repita comigo: maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Queridos, para você que estava aqui algumas semanas passadas, eu estive também ministrando uma palavra cujo tema era suficiente graça, né? Se você não teve a oportunidade de estar aqui, essa palavra está salva no nosso canal do YouTube da igreja, né? Eu encorajo a assistir. Mas por que eu estou te fazendo esse convite, né? Talvez de todas as palavras que eu compartilhei ao vosso coração, talvez essa foi a mais difícil para vir. Para vocês terem uma noção, hoje de manhã também, quem está escalado, né? Nós pregamos no culto da manhã. E hoje a minha ideia era levantar um pouco mais cedo, porque até então eu não tinha terminado de escrever. Foi uma luta, estava demorando muito para vir, e eu buscando, e eu resistindo um pouco, porque quem estava aqui vai perceber que essa palavra, ela é bem parecida com aquilo que eu ministrei da última vez, né? Ela se parece bastante, né? Então eu defini que essa seria a parte 2, né? Só troquei o tema, mas essa é a parte 2, né? Então o tema da ministração de hoje, que eu vou compartilhar com vocês, é da provação à maturidade. Então nós vamos trabalhar com essas duas palavras, provação e maturidade, né? O que elas têm a ver umas com as outras, né? Então todos nós, né, cristãos, que temos fé, né, em quem Cristo é e na obra que Ele fez por nós, nós estamos sujeitos a provações, nós estamos sujeitos às dificuldades nas nossas vidas, não é verdade? Quem aí já passou por uma dificuldade na vida? Quem não levantar a mão está mentindo, não é verdade? Sabe, mas nesse texto, Tiago, ele vai nos estimular para que a gente venha se alegrar no meio das provações, coisa difícil, não é verdade? Porque ela tem um papel muito importante na nossa caminhada, porque é através das provações que a nossa maturidade é construída, né? Não sei se você estiver anotando, eu vou falar diversas frases ao longo da ministração, então vai anotando, né? Algumas chaves. Então é através das provações que a nossa maturidade é construída. Sabe, a tribulação, ela é um dos melhores testes de maturidade cristã. Porque é muito fácil, você vai concordar comigo, é muito fácil nos momentos
que nós estamos bem, nós estamos felizes, nós estamos alegres, nada está nos faltando, nós agradecermos ao Senhor, nós louvarmos ao Senhor, não é verdade? Dura coisa é quando é o contrário, quando nós estamos passando por provações, por dificuldades, tribulações nas nossas vidas. Parece que a tempestade vem e nunca vai embora, né? Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade há dias, por uma grande provação, ou talvez esteja tudo bem na sua vida. Mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, o Senhor vai completar a boa obra dele aqui neste lugar. Sabe, você vai sair daqui com a chave do que é a maturidade, de como chegar lá, qual é o caminho que nós devemos percorrer para chegar lá. Amém? Vocês vão continuar comigo? Então o que Tiago está dizendo é: se alegrem por terem provações nas suas vidas, porque a prova da sua fé, ela produz em você perseverança. E a perseverança, tendo ação completa, né, ela nos leva a alcançar a maturidade. Né? Quem aqui quer alcançar a maturidade? Ninguém? Ah, só levantar a mão, né? Então, mas afinal, como nós podemos transformar uma dificuldade, uma provação em maturidade, que é uma coisa muito boa, né? Então eu vou compartilhar com vocês 4 passos que nós devemos dar até a maturidade, né? Nós vamos caminhar por um processo, então fique ligado. Então nós vamos caminhar pelos passos: provação, fé, perseverança e maturidade. Então o primeiro passo até a maturidade, queridos, é a provação, né? Antes de tudo, antes da gente percorrer, eu queria compartilhar 2 verdades que nós precisamos entender desde já sobre a provação. A primeira verdade é que muitas das vezes nós usamos a palavra provação do nosso dia a dia de maneira equivocada, de maneira errada. Nós atribuímos e nós associamos a palavra provação para todas as dificuldades que aparecem na nossa vida. Você já percebeu isso? Talvez você acordou de manhã mal-humorado e acabou ainda batendo o pé na beirada da cama. Ô, provação. Queridos, o que é que Deus tem a ver com isso? Não é verdade? Talvez você já passou por algum certo tipo de dificuldade e você falou: meu Deus, mas que provação. Queridos, nós precisamos entender que nem todo tipo de dificuldade que aparece na nossa vida são provações. Muitas das vezes também pode ser que seja consequência de atitudes erradas nossas. Você concorda comigo? Talvez pecado, talvez desobediência, e quem planta colhe, né? É uma lei muito conhecida. Então nós precisamos distinguir, queridos, o que é provação e o que é apenas dificuldade por consequência da nossa natureza caída. Ok? A segunda coisa que eu queria compartilhar sobre a provação, a segunda verdade, é que a provação, ela é diferente de tentação. Isso é muito importante que a gente saiba, muito importante que a gente aprenda e guarda para o resto da nossa caminhada cristã. A provação, ela é diferente de tentação. Se você puder, né, você está em Tiago 1, vá até o verso 13 comigo. Eu aconselho vocês, todo texto que eu pedi para que vocês abram, deixem aberto, né? Deixa aberto aí na sua Bíblia, no aplicativo, deixa fácil, porque vira e mexe a gente vai estar lendo novamente. Então Tiago 1:13. Tiago 1:13 vai dizer: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo
por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, queridos, o próprio Tiago está nos explicando: não confunda provação com tentação. Deus não nos tenta. Quem nos tenta é Satanás. Quem nos tenta é o inimigo, é consequência daquilo da nossa natureza, como eu já havia dito. Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra, né? Existe uma frase muito interessante que, quando eu estava estudando sobre isso, surgiu de um teólogo, né, Wiersbe, que diz: Satanás nos tenta para expor o pior de nós. Deus nos prova para trazer à tona o melhor de nós. Eu vou repetir para quem está anotando. Satanás nos tenta para expor o pior de nós. Deus nos prova para trazer à tona o melhor de nós. Sabe, queridos, durante toda a nossa vida, o Senhor está nos dando apoio, mas Satanás está sempre tentando expor o pior de nós. Você já percebeu isso? Sabe, talvez na sua roda de amizade, talvez dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, sabe, no seu dia a dia, no seu convívio, Satanás está sempre tentando fazer você parecer alguém fora dos caminhos do Senhor, sempre tentando expor aquilo que você tem de ruim. E todos nós temos um lado ruim, não é verdade? Todos nós, consequência da natureza caída, consequência do pecado lá atrás, não é verdade? Agora, diferente de Satanás nos tentando, Deus, Ele nos prova durante a nossa caminhada, e Ele sempre faz isso para trazer à tona o melhor de nós. Quem lembra da história de Jó? Eu não vou comentar sobre ela, mas foi assim ou não foi? Satanás não pediu permissão para tocar na vida de Jó? E qual que foi o final disso? Você conhece a história? Jó não permaneceu até o fim. Deus estava trazendo à tona o melhor de Jó. E qual é o nosso melhor, queridos? Aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de nós mesmos não vale nada. Agora, eu queria que você abrisse comigo e vamos ler uma história lá no livro de Gênesis. Gênesis 22. Quem demorar para abrir, eu acho que não é crente não, hein? Gênesis 22. Vamos ler o versículo 1. Todos acharam? Amém? Gênesis 22 vai dizer: passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão. Então o que Deus fez? Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Verso 2: então disse Deus: tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Queridos, essa é uma história muito, muito, muito conhecida por nós, não é verdade? A história de Abraão, um dos grandes personagens e pessoas da Bíblia. Para eu te colocar num contexto de uma forma bem rápida e bem resumida, Sara, mulher de Abraão, não podia, né, dar filhos, né? Ela era estéril. Então, depois passado de algum tempo, o Senhor faz uma promessa ao casal, né? Promete um filho. E então passa algum tempo, e eu estou passando de uma forma bem rápida. Passa um tempo e então nasce Isaque, o filho da promessa.
de toda a Bíblia, de toda a história que nós conhecemos, essa, sem dúvida, é uma das maiores provações que Deus fez com o homem. Certamente, queridos, havia um motivo, né, para que Deus pedisse isso para Abraão. Você concorda comigo que não faz nenhum sentido? Você entendeu que Deus, ele promete a Abraão, promete um filho, né, chamado Isaac. E depois, passado de um tempo, quando Isaac já está menino, agora o Senhor vem e pede a Abraão que o sacrifique. Sacrifique ele. Não faz sentido algum. Não é verdade? Agora, qual é o motivo? O porquê é que Deus estava pedindo, fazendo esse pedido severo, duro e forte a Abraão? Certamente, queridos, ainda havia algum certo tipo de imaturidade em alguma área, da vida de Abraão. Abraão ainda era imaturo e ele precisava amadurecer, ele precisava entender algumas coisas, ele precisava se tornar uma pessoa madura. Então Deus resolve o colocar em prova. Sabe, escolha uma pessoa que está aí perto de você. Olhe para ela. Diga assim: eu tenho um aviso para te dar. Mas fala forte para ela: eu tenho um aviso para te dar. A provação pode ser um sinal de que você ainda é imaturo. Queridos, a provação, nós entendemos que ela é uma coisa boa, porque ela vem de Deus para nos forjar, para nos amadurecer. Então, a provação, ela pode ser um sinal que a gente ainda é imaturo, que a gente ainda precisa crescer em alguma área. Então, a provação, ela vem, resumindo esse ponto e esse tópico para a gente passar para o próximo, a provação, ela vem para revelar a nossa fé. No meio da provação, então, é revelado o tamanho da nossa fé, o quanto a gente crê em Deus, enquanto a gente crê que Deus pode mudar a situação, que Deus pode fazer nova todas as coisas, que Deus pode escrever uma nova história. Nós cremos nisso? Você crê nisso comigo? Agora, nós precisamos entender isso. O porquê é que Deus fez esse pedido para Abraão. Então a provação, ela vem para revelar a nossa fé. E esse é o segundo passo que eu quero compartilhar com você. O segundo passo até a maturidade é a fé. Versículo 3, ainda de Gênesis 22, fica aí comigo. Gênesis 22, 3, vai dizer: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Queridos, não foi uma semana depois, não foi um mês depois, um ano depois. A Bíblia enfatiza que na manhã seguinte, Abraão levantou-se, depois do pedido de Deus para ele, levantou-se e preparou o jumento. Enquanto eu estava lendo essa passagem, essas duas palavras me tocou. Abraão se levantou e ele se preparou. Então ele deu um passo de fé. Aí ele demonstrou a fé dele. Então, Abraão ouviu a voz de Deus e já deu um passo de fé, né? E a fé, queridos, é um dos primeiros passos que nós devemos dar rumo à maturidade, né? Se nós queremos nos tornar pessoas maduras, nós precisamos ter fé. Então, sem fé não existe maturidade, né? Quando nós entendemos que nós estamos passando por uma provação e nós caminhamos
por ela com fé, o processo de maturidade começa. Então, onde é, Vinícius, que o processo para eu caminhar até a maturidade começa? Quando nós entendemos, eu estou passando por uma provação, Deus está me provando, então eu vou dar um passo de fé. Talvez dentro do meu coração eu acho que eu não consiga, talvez pareça algo impossível, mas eu vou dar um passo de fé. Queridos, esse é o primeiro passo para chegar até a maturidade. Sabe, é importante ressaltar que Deus, Ele prometeu a Abraão que a sua descendência viria de Isaac. Volta só uma página aí comigo, Gênesis 21, no capítulo anterior, Gênesis 21, 12, vai dizer: mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Sabe, o que é que Deus te prometeu? Durante toda a sua caminhada com o Senhor, o que é que Ele te prometeu? Sabe, é muito importante que nós tenhamos em mente, fresco sempre, as promessas do Senhor para as nossas vidas. Quantas vezes nós não enterramos as promessas de Deus? É verdade ou não é? Quantas vezes nós escondemos ela, talvez por falta de fé, talvez por falta de perseverança. Mas Abraão tinha fresco na mente dele que Deus havia prometido a ele que a descendência da vida dele seria através de Isaque. Queridos, uma coisa é certa: Deus nunca se contradiz. Deus nunca vai voltar atrás daquilo que Ele falou. Sabe, quem acha aqui, sinceramente, que Deus pedindo esse fato, né, para Abraão, quem acha que Deus acabou se arrependendo de ter gerado Isaque? Sabe, queridos, Deus, Ele não se arrepende, Ele não se contradiz, para tudo há um motivo. Sabe, talvez Deus prometeu algo para você, e você entende que você está caminhando e dando passo de fé, e você está caminhando rumo àquela promessa, mas existem coisas que estão se levantando, existem dificuldades, existem tempestades que estão vindo contra, e parece que você não sai do lugar. Eu quero te encorajar essa noite, apenas continue. Apenas continue. Sabe, muitas das vezes nós não vamos entender. E deixa eu te falar uma coisa, queridos, nós não precisamos entender nada. Nós precisamos crer, nós precisamos dar um passo de fé. Receber aquilo que vem da parte de Deus e agir e caminhar. Como eu já disse, a Bíblia enfatiza, na manhã seguinte ele se levanta, ele se prepara e ele vai rumo àquele lugar, àquele monte. Sabe, talvez Deus tenha te prometido algo há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Onde estão os seus passos da fé? Sabe, muitas vezes, ao caminhar até a sua promessa, você vai achar que está indo na contramão, vai achar que está indo no caminho errado. Porém, pode ser que Deus esteja provando a sua fé, a fim de que você amadureça, para ter acesso à sua promessa. Sabe, de manhã eu dei um exemplo, e eu vou usar o mesmo exemplo aqui, e mais uma vez vou pegar emprestado do nosso querido pastor William, né? Ele sempre comenta, no caso dele, ele tem 2 filhos. O menor, o Miguel, se eu perguntasse para o pastor se ele emprestaria a chave do carro dele para o Miguel dar uma volta, dar um rolê com os amigos, emprestaria, pastor?
Com certeza não. Por quê? Porque ele não tem... Vocês estão comigo? Porque ele não tem maturidade para isso. Ele não pode ter acesso, mesmo que ele deseje. E talvez você esteja desejando algo que você não pode ter acesso agora, porque você precisa alcançar a maturidade. Sabe, queridos, nós só vamos ter acesso às promessas de Deus quando a gente tiver maturidade. Isso falando em um nível terreno, né? Levando em consideração a nossa vida aqui nessa terra. Agora, se a gente for levar para um plano geral, nós só iremos também ter a vitória, a conquista, a coroa da vida no final, se a gente tiver maturidade. Quem aí no final de tudo quer receber a coroa da vida? Vamos lá, quem aí quer? Queridos, nós precisamos caminhar. Sabe, essa é uma palavra simples da minha parte, mas é um tema extremamente importante, querido. A maturidade, ela não é brincadeira. Nós só iremos com o Senhor, nós só iremos receber a coroa da vida, da vitória, se nós formos filhos maduros no Senhor. Sabe, durante toda essa ministração, comece a fazer uma reflexão. Não se atente apenas àquilo que eu estou falando, mas comece a aplicar isso na sua vida. Comece a refletir o seu nível de maturidade. Sabe, comece a refletir as suas ações. Talvez no final dessa noite você terá que pedir para o Senhor que o Senhor pegue na sua mão e o leve a percorrer o caminho da maturidade. Amém? Queridos, e o terceiro passo até a maturidade que eu quero compartilhar com vocês é a perseverança. Nós falamos um pouquinho de fé, quero compartilhar um pouquinho sobre perseverança. Vá comigo ali ainda em Gênesis 22, no versículo 4. Gênesis 22, 4. Vai dizer: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Eu fico imaginando essa cena. Abraão foi até lá e ele avistou o monte onde ele haveria de sacrificar o filho dele. Que cena terrível. Verso 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Sabe, aquilo que me chamou a atenção nesse trecho foi justamente esse finalzinho, né? E os dois continuaram a caminhar juntos. Sabe, queridos, em toda a nossa vida, né? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, para tudo, em todas as áreas, nós precisamos ser pessoas perseverantes. Você concorda comigo? Então talvez você seja um universitário, talvez você estude uma faculdade, talvez você estude na escola, você precisa de perseverança. Talvez no seu trabalho, para acordar todos os dias de manhã, precisa de perseverança.
Ou todos aqui acordam todos os dias felizes para trabalhar? Sabe, nós precisamos ter perseverança em tudo, sabe, nos relacionamentos, sabe, insistir em pessoas, ser perseverantes. Sabe, onde está o seu amigo que talvez você já não tem mais contato e não fala mais? Sabe, onde está a nossa perseverança, a perseverança da nossa parte? Sabe, existem sim pessoas que são um pouco mais difíceis de aturar. Tipo eu. Sabe, mas aí é onde entra a perseverança. Sabe, para os pais aqui, é preciso ter perseverança na criação dos filhos. É verdade ou não é? Eu estou falando besteira. Cadê os pais? É preciso ter perseverança na criação do filho. Mesmo eu não sendo pai, eu entendo isso. Eu fico me imaginando, queridos. Eu realmente, não estou mentindo, mas não foi uma criança que deu muito trabalho. Mas sempre existe, né? Aquela fase que a criança dá trabalho. Aquele trabalho, nem que seja pouco, mas dá. É verdade, não? O olho da André aqui já até regalou. Sempre existe. Agora, imagina se a minha mãe e a sua mãe tivesse desistido de perseverar na nossa criação. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que é que eu teria sido? Sabe, é de extrema importância a perseverança nessa parte. E a gente poderia falar aqui diversas outras áreas, outros temas que nós precisamos ter perseverança, né? Agora, na nossa caminhada com Cristo, não é diferente. Não é nada diferente. Nós precisamos ter perseverança da mesma forma. Então, Abraão e Isaac, como nós lemos, eles já estavam no meio do caminho, né? Então o filho Isaac, ele decide fazer uma pergunta forte para o pai dele, né? Que poderia com toda certeza mudar o rumo daquela história. Você não concorda comigo? É uma pergunta forte. Vamos ler somente mais uma vez a pergunta do filho Isaac. Ele pergunta: pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Queridos, imagina a cena comigo. Isaac está carregando os apetrechos, tudo aquilo que precisava, os equipamentos, tudo aquilo que precisava para que aquele momento acontecesse do sacrifício. Então ele não vê aquilo que vai ser sacrificado, e ele vira para o pai, ainda criança, e pergunta: pai, eu estou vendo tudo, mas aonde está o cordeiro? Queridos, essa é uma pergunta muito forte e que pode mudar tudo. Sabe, certamente Abraão, se tivesse um pouco menos de fé e um pouco menos de perseverança, e ele não tivesse fresco na cabeça dele a promessa que Deus havia feito a ele, ele poderia muito bem, naquele momento, ter voltado atrás. Se eu perguntasse aqui para os pais de plantão, hoje eu estou usando bastante o exemplo dos pais, se eu perguntasse aqui, o que é que você faria nesse momento? O que você responderia? Será que você continuaria mesmo assim? Ou será que você pegaria a criança, daria a meia volta e voltaria para casa? Eu creio, queridos, que independente, né, a fé e a perseverança de Abraão, independente disso, eu creio que foi uma resposta da parte dele nada fácil. Eu fico me imaginando Abraão ali, com aquele clima pesado, e talvez com lágrimas nos olhos, dizendo isso é algo meu, é algo da minha imaginação, mas pode ter acontecido. Sabe, então, essa também é uma outra chave para nós. Nem sempre nós vamos perseverar e ter fé e tudo vai continuar bem. Muitas das vezes parece que tudo vai desmoronar. Mas então vem o Senhor, pega tudo
e levanta novamente. Sabe, nós não precisamos entender, queridos. Nós não precisamos entender. Eu entendo que existem, dentro da provação, alguns níveis. E eu vou compartilhar isso com você. Sabe, quando nós passamos por um certo tipo de provação, né, da parte de Deus, nós nos deparamos com esses níveis. E isso, queridos, não tem a ver com Deus querendo ver até onde a gente aguenta. Então, para eu te explicar melhor, você está passando por um certo tipo de provação em alguma área. Deus está te provando, está te testando naquela área, testando e provando a sua fé. Mas talvez você passe o primeiro nível e ainda o Senhor continue. Talvez você passe o segundo e Ele ainda continue te provando. Talvez o terceiro e Ele ainda continue te provando. Sabe, então é isso que eu chamo de níveis da provação. Só para você entender melhor, dentro desse contexto, quando o Senhor faz esse pedido a Abraão, nós lemos lá que na manhã seguinte, Abraão levanta e dá um passo de fé. Queridos, eu entendo que esse já foi o primeiro nível da provação, e ele passou. Ele poderia muito bem ter procrastinado, ele poderia ter muito bem ter falado, então eu vou fazer mês que vem, né? Deixa isso para ano que vem, Senhor, deixa isso para quando ele estiver maior, talvez seja mais fácil. Então, eu creio que o primeiro nível, Abraão foi aprovado, ele permaneceu. Ele percorreu todo o caminho até aquele monte, e aí os níveis de provação foram passando, e ele foi sendo aprovado. E queridos, eu acho que o ápice da provação que Deus está fazendo com Abraão é justamente nessa hora que vem a pergunta do seu próprio filho. Você consegue entender isso comigo? Eu acho que o ápice é isso, o último nível talvez ali da provação seja a pergunta que Isaac está fazendo. Isso poderia mudar tudo, ele poderia dar meia volta quando nós falamos, mas não, Abraão, ele permanece, ele persevera, sabe, ele está caminhando, queridos, ele está cada vez mais próximo à maturidade. Sabe, olhe um pouco para as últimas provações que você teve. Talvez eu falando todo esse tempo de provação, talvez tenha algo fresco na sua mente. Talvez uma provação que você esteja passando por ela agora. Talvez uma provação que você passou recentemente. Mas tenha em mente aí, pense aí comigo agora, uma provação na sua vida, né? Algum certo tipo de dificuldade. Sabe, aonde foi que você parou e desistiu de perseverar? Sabe, talvez o Senhor já prometeu para você algo e você começou a dar passos de fé e você já talvez chegou até a metade do caminho, estava próximo, e então você parou. E talvez você tenha falado para Deus: Deus, para mim aqui, até aqui já deu. Sabe, se esse é seu caso, Deus me trouxe aqui até essa noite para dizer para você perseverar. Ele está muito afim de que você chegue até o final e conclua essa caminhada com êxito e receba a maturidade. Sabe, então apenas continue, apenas persevere. Sabe, queridos, a provação, como nós vimos, ela vem para revelar a nossa fé. Mas agora a perseverança, ela vai revelar a nossa maturidade. Sabe, talvez o nível da sua perseverança vai revelar para você, para Deus e talvez até para outras pessoas
o seu nível de maturidade. Talvez se você é uma pessoa que desiste fácil, talvez se você é uma pessoa que não persevera, queridos, isso é um grande sinal e um forte sinal de que talvez você seja imaturo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu quero te tornar um filho maduro. Sabe, existem alguns exemplos, de perseverança na Bíblia, né? Na verdade, provavelmente você já conhece vários exemplos, né? Eu citei aqui mais cedo o próprio exemplo de Jó, né? Nós não vamos entrar na história dele, mas nós bem que poderíamos. Na verdade, Jó foi provado por Deus e ele permaneceu até o fim. Agora, existem outros exemplos de perseverança na Bíblia. O próprio Jesus, queridos, Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, ele foi rejeitado, ele foi torturado. E mesmo assim, queridos, ele permaneceu até o fim, porque ele sabia que ele estava fazendo uma grande obra, ele não poderia parar por ali. Sabe, olha o tamanho do sofrimento que Jesus passou nessa terra, e mesmo assim ele perseverou. Sabe qual foi o resultado disso? Filipenses 2,9, só anote aí, não vamos abrir. Filipenses 2,9 diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Ele perseverou, queridos, e hoje está à destra do Pai. E hoje nós estamos aqui, e nós podemos ter vida. Nós podemos ser livres, nós podemos caminhar a mesma caminhada, viver talvez o mesmo processo da maturidade. Sabe, olha a caminhada que Jesus teve que passar 30 anos, e nos últimos 3 anos de vida, ele cumpriu com aquilo que ele veio para fazer. Sabe, talvez isso também é um outro aprendizado e uma outra lição. Talvez esteja demorando para algo acontecer também. Mas, queridos, certamente, se Deus te prometeu, vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Outro exemplo de perseverança na Bíblia são os próprios discípulos de Jesus. Eles deixaram, queridos, tudo que eles tinham para trás e começaram a seguir um homem que nem sequer conheciam. Vocês têm noção disso? Imagine você na calçada da sua casa e passa um homem e fala: siga-me. Eu não sei, talvez a minha reação seria dar risada. Como assim seguir você? Eu não te conheço. Mas então, esses homens, os discípulos de Jesus, eles deixaram tudo para trás, começaram a seguir Jesus, passaram por diversas dificuldades com Jesus. Enquanto Jesus pregava, eles tinham que sair correndo do ambiente, não é verdade? Passaram diversos tipos de dificuldades, e mesmo assim eles perseveraram até o fim, e no final viram Jesus ressuscitado, Jesus apareceu para eles. Que grande coisa, não é verdade? Outro exemplo para a gente caminhar, estou quase chegando ao fim. Paulo, né? Lutas, perseguições, e você conhece toda a história, né? Prisões e diversas outras coisas que certamente, queridos, poderiam fazer ele parar a qualquer hora. Ele poderia ter abandonado o barco, mas ele permaneceu, ele perseverou até o fim.
E olha, Paulo, talvez uma das pessoas mais importantes de toda a história do cristianismo. Tudo aquilo, sabe, que a gente pode ter acesso hoje, enfim, a propagação do Evangelho. Existe uma frase do Samuel Johnson que diz: os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Sabe, muitas das vezes você não vai conseguir com a sua própria força. E talvez você já tenha até descoberto isso. Você até já descobriu que você não consegue pela sua força. Você tentou, e sempre parou no mesmo lugar. Você não tinha força suficiente. Nós não temos realmente. A nossa força vem do Senhor. Sabe, muitas pessoas, infelizmente, queridos, param quando estão próximas à maturidade. Elas percorrem todo um caminho, elas passam pela provação, pela dificuldade e chegam próximo à porta da maturidade. Então ela para. Sabe, talvez esse seja seu caso. Então o Senhor quer pegar na sua mão nessa noite, quer que você passe pela porta da maturidade. Queridos, para finalizar, nós chegamos ao último estágio da maturidade, né? No versículo 9, ele vai dizer: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um lugar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Verso 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Agora verso 14, Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Sabe, queridos, quando nós estamos fracos, vulneráveis, a provação ela vem, como nós vimos, para fortalecer a nossa fé, para amadurecer a nossa fé. Fé que produz em nós perseverança. E a perseverança que produz, então, o último estágio, que é a maturidade. O pleno entendimento. Agora, depois de ter sido interrompido pelo anjo, como nós vimos, queridos, Abraão poderia apresentar diversas reações, né? Ele poderia ficar irado. Você não concorda comigo? Ele percorreu todo um caminho. Ele poderia ter ficado irado mas eu vim até aqui. Ele poderia ter demonstrado ingratidão. Poderia ter novamente dado meia volta e voltado para casa. Sabe, mas não foi isso que Abraão fez. Abraão, como nós vimos, ele avista um carneiro. E mesmo sem ninguém pedir, queridos, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha não fala que ele falou nada depois que o anjo disse alguma coisa, né? Que falou, interrompeu ele. Na minha Bíblia não fala que Abraão falou nada, sem ninguém pedir. Então Abraão pegou aquele carneiro que ele avistou e sacrificou. Queridos, se lá atrás Abraão deu um passo de fé, agora ele demonstrou maturidade. Sabe, já não precisou mais ninguém pedir para ele nada, ninguém ordenar nada. E não me entenda mal, nós precisamos estar sempre atentos e de ouvidos, né, ao Senhor, a tudo aquilo que Ele fala para nós.
Mas então não precisou, ele mesmo demonstrou maturidade, ele entendeu o que havia acontecido. Sabe, será que nós temos demonstrado maturidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia? Talvez no nosso ministério? Queridos, a maturidade é para todo mundo que se diz cristão. Nós somos cristãos, então é para todo mundo. Sabe, a maturidade ela não diz respeito à idade, a tempo de conversão. Talvez existem pessoas que estão há 40 anos na igreja e até hoje talvez não tenham alcançado a maturidade. Sabe, Abraão teve que percorrer todo um caminho. Ele passou pela provação, pela fé, pela perseverança, e então chegou na maturidade. Sabe, mas quantos de nós não queremos ser pessoas e filhos maduros, mas nós não queremos pagar o preço para isso? Você já percebeu? A gente acha que a maturidade ela vai chegar na nossa caixinha de correio, ou a gente vai pedir pelo iFood. Queridos, não é isso. Não é sobre isso. É sobre a gente percorrer um caminho, fazer parte de um processo, estar aberto a isso. E é isso que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Quando nós decidirmos ser expostos ao processo da maturidade e fazer a nossa parte, então Deus vai gerar em nós a maturidade. Mas para isso nós precisamos estar expostos ao processo. Sabe, eu vou te entregar a última reflexão e nós vamos encerrar. Olhe para os seus últimos feitos, queridos. Olhe para as suas últimas ações, tudo aquilo que você tem feito. Sabe, responda para você mesmo, dentro de você mesmo. Será que você tem sido uma pessoa madura? Será que a maturidade tem feito parte da sua vida, da sua caminhada cristã? Sabe, fato é que o Pai está à busca de filhos maduros, pessoas que vão poder representar o nome dele aqui nessa terra. É esse que o Pai está procurando, filhos maduros. Aonde estão os filhos maduros? Sabe, eu queria que você se colocasse de pé e pegasse a sua Bíblia na mão. Nós vamos ler um único versículo, que eu vou encerrar com ele. Ou talvez o celular, se você usa a Bíblia no celular. Volta lá em Tiago, onde nós estávamos. Tiago 1, versículo 12. Tiago 1, verso 12. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Tiago 1, 12 diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu vou ler de novo porque eu acho que você não entendeu. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Queridos, se nós queremos ter acesso à coroa da vida, nós precisamos ser pessoas expostas a esse processo. Nós precisamos ter a fé, nós precisamos perseverar, nós precisamos apenas continuar caminhando, assim como Abraão e Isaac fez. Sabe, eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, eu não sei qual tem sido talvez a sua provação, mas de uma coisa eu sei: você não está passando por ela sozinho. Sabe, o Senhor está ao seu lado.
e Ele está afim, Ele deseja. Queridos, fazendo um adendo aqui, o Senhor, Ele nos deixa participar do seu reino, não é verdade? Porque nós não temos nada para oferecer, porque é que Ele nos deixa participar do seu reino, das suas obras aqui nessa terra, fazer isso que nós estamos fazendo nesse exato momento, porque o Pai sempre quis que os seus filhos participassem de toda a obra que Ele está fazendo. Sabe, Deus está fazendo uma obra na sua vida, e certamente você não está sozinho, Ele está ao seu lado, e Ele está passando por cada etapa, por cada estágio. Talvez você esteja no estágio da fé, talvez você esteja precisando apenas dar um passo de fé, talvez você esteja precisando perseverar. Deixa eu te falar, você não está sozinho. O Senhor está segurando nas suas mãos hoje, está caminhando com você, rumo à maturidade, rumo ao pleno conhecimento, pleno entendimento. Você crê nisso? Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, feche seus olhos. Nós já vamos encerrar. Nós passamos um pouquinho do horário, nós vamos encerrar. Mas comece a falar com o Senhor. Comece a dizer a Ele, seja sincero, seja transparente com o Senhor. Sabe, talvez nessa noite você vai ter que dizer a Ele, pedir perdão para Ele. Talvez você esteja uma pessoa que reclama e murmura muito durante o processo da provação. Sabe, se esse é seu caso, então talvez você vai ter que pedir perdão nessa noite. Sabe, queridos, eu não posso fazer isso por você. Então, gaste esse tempo falando com o Senhor. Talvez as suas forças já foram até embora. Você já não consegue mais caminhar. Você já não consegue nem mais dar o passo de fé, já não consegue mais perseverar, você se acha perdido nessa caminhada. Queridos, se esse é o seu caso, então peça para que o Senhor o renove nessa noite. Sabe, a nossa força vem do Senhor, então peça isso a Ele. Ele está aqui neste lugar, Ele quer te renovar suas forças, renovar sua energia. Sabe, eu não sei qual é o seu caso, mas eu queria que você gastasse alguns minutinhos aí falando com o Senhor. Abra sua boca, queridos. Nós precisamos dar um passo de fé, nós precisamos percorrer esse caminho, mas tudo começa quando nós começamos falando com o Senhor e quando Ele fala com a gente. Amém? Então gaste esses minutinhos falando com o Senhor. Abra sua boca, ore a Ele.